Pois bem, vamos ao debate. Começo com o Tardelli. Você acredita que o senador Magno Malta pode receber algum tipo de punição por essa fala? E após o pedido de inquérito da PGR ao Supremo, lembrando, Tardelli, que eu mesma pessoalmente pedi que nós colocássemos a frase do senador inteira. Aqui exibimos todo o início ao fim, para que a gente não tivesse exatamente essa explicação de que tiramos de contexto. Eu vi a fala. E eu não vi uma vez, eu vi umas 3 ou 4. Porque eu não acreditei na primeira, eu achei que ele tivesse algum problema na segunda. Porque a impressão que eu tive quando ele falou é que ele estava, assim, pedindo desculpa aos macacos. Eu fiquei estarrecido, falei assim, não é possível. Alguma coisa no mundo mental desse senhor aconteceu que deu um problema sério na cabeça dele. Ele não foi só racista, ele foi odioso. Todo racista é odioso, mas ele foi especialmente odioso. Porque ele faz uma ironia num momento que não tem ironia. Esse menino vestido tem um boneco dele pendurado, enforcado em Madrid. Por favor, isso não é revitimização. Não é possível, eu não sei o que a gente tem que fazer com essa gente. Eu não sei, olha, se alguém perguntar para mim, você acha que ele pode ser cassado? Que ele seja cassado é o mínimo. É o mínimo. Eu estou há 48 horas praticamente dentro de um debate sobre questões raciais. Eu estou sentindo na pele as pessoas serem... Essa ironia, ela legitima o racismo. Ela torna engraçado. Não é o racismo recreativo que o meu amigo Adilson, de quem eu tenho uma profunda admiração, que ele escreve, ele é especialmente perverso. Ele é especialmente perverso. Ele talvez seja mais perverso do que o ódio declarado. Porque é um ódio que se simula, é um ódio que se esconde. É um ódio que legitima o ódio. Se traveste de brincadeira. Se traveste de brincadeira. Como se ele estivesse fazendo alguma gracinha num lugar que não é para gracinha. O Senado não é para isso. Não naquele momento. Eu achei odioso. Eu me senti afrontado, pessoalmente. A gente defende, Lu, muitas pessoas que sofrem as consequências de uma interpretação racista da lei. Você não tem ideia da dificuldade que se tem para dizer às pessoas que estão ouvindo a gente que aquela análise que está sendo feita é racista, porque ela é sutil, ela é velada. Ela está tão introjetada nele que ele está aí revoltado que ele vai fazer um esclarecimento quando ele assim ele quiser. Ele deveria estar morto de vergonha. Ele deveria estar se arrastando no Senado e dizer o seguinte, eu não me reconheço quando eu falei aquilo. O que eu mais posso sofrer? A atitude dele, eu vou falar quando eu for intimado, vá para o inferno. Vá com o diabo que te carregue. Nós não podemos ouvir isso impunemente. Isso me dá uma dor intensa, imensa em mim. Eu tenho pessoas das pessoas negras, que eu tenho pessoas muito próximas de mim, da minha afetividade pessoal, que com quem eu converso, com quem eu falo assim, olha, o que se espera? O que mais? O que precisa fazer? Qual o passo que a gente tem que dar? Caçar é pouco. Que vai pro diabo que o carregue. É odioso. É indesculpável. E pior ainda, é indesculpável, odioso, e me perdoe, senador, é canalha. Porque eu jogo a coisa para os meus advogados. Ou seja, não é ele que vai fazer o pronunciamento. O pronunciamento vai ser redigido para ele.
Ele vai ler alguma coisa que uma pessoa vai dizer para ele e ele vai ler como um boneco lê qualquer folder na vida. Não vai sair de dentro dele, não vai ser um pedido de desculpas dele. Vai ser um papel que ele vai ler lá que alguém fizer para ele. Ora, desculpe-lo, mas eu ainda estou afetado de ontem. Desculpe. Hélio, acho que quem tem que pedir desculpas e já pediu é o senador, né? Vamos ver o que vai acontecer. Hélio. Eu me identifico com o Tardelli, eu tive a mesma emoção aflorando quando eu ouvi. E eu confesso que eu tive que ouvir mais de uma vez, você falou que eu ouvi várias vezes, porque eu também demorei a entender exatamente, fora todas as coisas malucas, mas da onde vinha? Você chamou de ironia, alguma coisa. Eu fico tentando buscar, porque me parece muito maluco o que ele falou. Eu acho que ele não estava com as suas faculdades mentais no lugar certo quando tentou fazer algum tipo de análise. Eu posso te interromper, Hélio? Mas é que todas as vezes hoje a gente está falando das faculdades mentais e as pessoas estão reclamando aqui. Eu sei que você também não teve essa intenção, mas as pessoas já falaram agora, ele não está maluco, ele não tá, já teve o esquizofrênico, já teve... Não, gente, não é um problema de saúde. Não, é um problema de... É um problema de opinião. De ser racista. Acho que é um problema para a lei. Assim, mas é um problema de opinião. A pessoa pode estar, em determinados momentos, qualquer um de nós, fora das nossas faculdades mentais. Está irritado, sei lá o quê. Mas um racista não está fora das faculdades mentais, mesmo que pelo contrário. Não, muitas vezes ele está muito ciente do que ele está fazendo, colocando um outro grupo que ele menospreza para baixo. Eu quis dizer além de, como o Tardelli mencionou, teve o racismo e foi além de, foi odioso. Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Tardelli falou. E eu acho que esse senador já não é a primeira vez que ele tem problemas com a lei, né? Já é uma questão antiga. E eu acho realmente que a sociedade brasileira não aceita e não deve aceitar esse tipo de comportamento abominável e deplorável. Agora, eu acho que ele deveria ser julgado pela sociedade brasileira e julgado pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. Mas não necessariamente pelo Supremo. Acho que quem tem que cuidar do caso dele é lá, quebra de decoro, o que mais for, racismo, o que for, no Congresso Nacional. Estou vendo que o Tardelli concorda também. Muito bem, a gente até discutiu isso, né? Poit, a Isa não, vou passar para a Isa, sobre a cassação ou não, inclusive, do senador, né? A possível cassação. Isa, você. Bom, assino embaixo de tudo que foi falado até agora, né? Obviamente. Agora, tem um elemento aí que eu queria chamar a atenção que eu não sei se o senador não é um homem branco, gente. E aí me chama a atenção um pouco. E aí eu acho ainda, assim, como uma mulher, quando eu vejo uma mulher se utilizar de um caso de misoginia, de machismo, para questionar, invalidar, diminuir outra mulher, eu acho que isso, de uma certa forma, não é pior, mas é mais triste, entende? É triste porque a gente vê como que, apesar de todo o avanço que a sociedade teve, e ainda bem que a gente tem toda essa reação coletiva dura, por isso que ele deve sim ser cassado, porque é preciso que o Estado e nós todos de conjunto hajamos para mostrar para a sociedade que não será mais tolerado piada, porque o racismo recreativo ele tem um outro lado que também é muito sórdido, que é, na medida em que você está brincando, sabe quando alguém faz aquela brincadeira que todo mundo entendeu que é uma brincadeira para atingir determinada pessoa, isso dificulta a reação. Né? O problema do racismo, o problema da brincadeira ou da analogia, né, que ele usa quando ele fala da causa animal, enfim, ficou até enojada de lembrar, mas ele tá o quê? Ele tá dificultando também uma reação, porque ele não vai a sério, ele não banca o debate a sério, ele não banca publicamente as suas posições racistas. Então, ele usa de um subterfúgio para dificultar, inclusive, a reação daqueles que se indignam. Então, na minha opinião, novamente, novidade zero vindo de quem vem. É evidente que
é uma pessoa que busca nesses momentos se destacar pelas posições e pela expressão das posições mais atrasadas. Me chama a atenção que o senador também não tenha se visto nesse lugar, não é um homem branco, né? E assim, eu fico não só enojada pelas palavras, mas fico muito triste que a sociedade brasileira produza essas contradições. Eu não estou falando que é pior porque ele não é um homem branco, óbvio, mas eu estou falando que é mais triste. Veja a diferença. É triste porque a gente vê, e aquilo que Paulo Freire falava, o oprimido querer ser o opressor. Então, para você se sentir talvez um pouquinho melhor consigo mesmo, você quer reproduzir a opressão, que com certeza o senador já sofreu na própria vida. Com certeza, mas eu digo isso sem pensar duas vezes, conhecendo a parcela da população que é racista, que tira uma coleira do cachorro, como a gente viu naquele caso daquele entregador que apanhou no meio da rua no Rio de Janeiro. Como a gente vê todos os dias, assim, conhecendo a mentalidade que ainda existe, mas que será vencida pela nossa reação em casos como esse, não há dúvidas de que só por ele estar no Senado e não ser um homem branco, não sei como que ele se identifica, tá, gente? Não sei, não tenho esse conhecimento, mas não é um homem branco. Com certeza ele já passou por situações, a gente sabe, né? O que é a institucionalidade. Se você foge minimamente do padrão, você já sofre preconceito. Do padrão que eu tô dizendo, se você é mulher, se você não é o típico sujeito do poder no Brasil. Então, me entristece profundamente esse elemento a mais que eu chamaria atenção e que eu chamaria atenção em qualquer outra situação. Me entristece ver como o racismo velado, o racismo à brasileira, o racismo recreativo, ele produz. Como você não banca a posição racista, você não vem para o debate assumindo a sua posição racista. Os racistas no Brasil, eles são covardes. E aí você abre margem para... Você dificulta a reação. E isso, na minha opinião, não é só a expressão de uma covardia, mas é a expressão de produtos dessas misérias humanas, sabe? Essas diferentes misérias humanas que a gente vê. Que, para mim, essa é a expressão máxima da miséria humana, sabe? Esse oprimido que quer se ver e ele quer saborear um pouquinho a condição do opressor, o sabor. Eu acho isso deplorável, desprezível. Minha opinião. Lu, difícil de alguém discordar aqui, né? Concordo com as falas dos meus colegas. O senador Magno Malta foi racista, sim. Algumas pessoas, Lu, estão mandando direct, o senador não é racista, ele tem uma filha negra adotada. Estão usando isso daqui porque ele fica agora usando a filha dele para tentar se proteger. Que absurdo, gente. Eu entendo o comentário de vocês aqui, mas isso não justifica. A Isa acabou de colocar aqui de mulheres que, em vez de defender um direito ou um pleito das mulheres, atacam as próprias mulheres, ou o próprio senador Magno Malta, que desrespeita inclusive a filha dele. Se ele tem uma filha negra, ele está desrespeitando a própria filha dele, gente. Eles estão... Então, assim, as pessoas estão defendendo o senador, mas ele foi racista. Eu não sei, Lu, se a gente pode dizer que ele é na concepção como um todo durante a vida dele, ou ele teve uma atitude racista, mas que ele teve, ponto, e tem que ser punido. Porque se não for punido, as pessoas vão continuar. Como a gente falou na La Liga lá, se a La Liga não for punida, se os torcedores racistas contra o Vini Júnior não forem punidos, não vai parar, Lu. Então, não vão ficar com história ou tentando acreditar em alguma versão, porque eu concordo, Lu, ele falou de caso pensado. E essa volta que ele deu, sabe, é meio que para confundir. Estamos nós todos aqui, posso assistir 3 vezes, assistir 4 vezes, para entender o que ele falou do macaco, do porquinho branco, que eu entraria com um porquinho e beijo o porquinho e eu até comeria o porquinho. Rapaz, mas que papo maluco! Só que eu entendi o que você falou, Lu.
né, de parar de usar essas palavras, porque parece que é uma justificativa para o que ele disse. Não é justificativa, não. O senhor foi racista. E, Lu, um pequeno adendo nas desculpas dele, porque eu assisti a entrevista que estão trazendo aqui no direct. Não, mas ele deu uma entrevista lá e se desculpou. Se desculpou com as pessoas negras que se sentiram ofendidas. Foi essa a fala dele completa. Devia se desculpar com todos os brasileiros, senador. Os 210 milhões. Falei isso já aqui. E é reincidente, viu, Lu? Não só sobre casos racistas. Digita aí no teu buscador, senador Magno Malta prints. Você vai achar o que o pastor Magno Malta anda no celular dele, sabe? E outros casos absurdos que não condizem com o representante dos brasileiros. Vinícius, e só para completar, desculpa por si só não resolve. Quer dizer, se alguém me cometer qualquer outro crime comigo e me pedir desculpa, vai estar resolvido? Não. Ele pode pedir desculpa o quanto ele quiser, ele cometeu um crime. Vai ter que pagar. Agora, Isa, como já teve caso em outras casas legislativas e a Comissão de Ética agiu, eu estou só com o Hélio Beltrão nesse comentário, que talvez a gente pode divergir um pouco, a Comissão de Ética tem que agir. Claro. Porque quando a Comissão de Ética do Senado ou da Câmara, do Congresso Nacional não faz nada, abre margem para os senadores, senadoras, deputados e deputadas achar que são intocáveis. Minha gente, eu já tenho que me despedir de vocês, mas antes, encerrando esse assunto, é claro que as pessoas reclamam quando a gente coloca aqui vários transtornos mentais associados ao racista, porque a pessoa que tem transtorno mental não quer ser associada ao racista. Esse é um ponto. O outro ponto é que, se vocês colocarem facilmente aí no seu buscador, qual é a justificativa de pessoas que cometeram flagrantes atos racistas, xingando pessoas, impedindo que entrassem em algum lugar? Qual é a justificativa depois? Que ela estava passando por um transtorno. Então, a gente acaba não conseguindo aplicar a lei. E aí, com a impunidade, a gente consegue fazer com que os atos racistas se perpetuem nesse país. Então, por dois motivos muito evidentes, é bom que a gente não coloque os transtornos mentais associados aqui ao racismo.